Oi gente, eu sou a Tailane do Despindo Histórias e hoje eu vim falar sobre essa treta que tá rolando aí com a Tag Livros, que fez um infográfico entre a Tag Inéditos e a Tag Curadoria, que é o clube mais antigo deles. E só explicando rapidamente assim como é cada clube, a Tag Curadoria é um clube que cada mês a gente recebe um livro surpresa que é escolhido por um curador, e junto desse livro vem uma revistinha, um brinde, né, que faz parte da experiência literária, e vem um marcador também. E nessa revistinha que fala sobre o livro, sobre o curador, sobre o autor escolhido por esse curador, também vem algumas informações sobre obras relacionadas, seja livros, filmes, séries, etc. O que tiver que seja relacionado com aquela obra. E ainda vem dicas para o próximo kit, que é para deixar a gente curioso e pensando lá qual é que vai ser o próximo. O Tag Inéditos também tem esse lance do segredo, mas eles têm uma proposta diferente. O Tag Inéditos, eles querem trazer livros de fora que estão fazendo muito sucesso em outros países, aqui para o Brasil, né? Eles vão traduzir. E vai vir, é um livro de brochura, e vai vir também com um marcador de texto. Ele não vem com, eu esqueci de dizer que o Curadoria, ele vem numa caixinha. E o Tag Inéditos não, é um livro brochura comum, mas pelo primeiro livro eu vi que é bem bonito, apesar de ele não ser uma edição capa dura, em caixinha como é o Curadoria. E ele vem também com um pôster, que geralmente é uma ilustração bem bonita. Aqui veio esse mês, aliás, que foi o mês que começou o Tag Inéditos. Bom, eu sou assinante do Tag Curadoria, não sou assinante do Tag Inéditos, mas uma amiga minha é assinante dos dois. Mas olha só, né, porque em toda essa divisão a gente percebe que tem leitores que são leitores dos dois. Então, eu acho que esse infográfico ele foi um pouco equivocado. Vamos lá. Eu quero ler ponto a ponto e ir discutindo com vocês aqui. Veja, na Tag Inéditos, ele diz que tipo de livro é ficção best-seller, e na Tag Curadoria é a ficção literária. Mas, gente, primeiramente que best-seller não é exatamente um termo literário, é muito mais um termo de mercado. É que de tanto ser falado, a gente começou a falar tal como se fosse um termo literário. Mas o que impede de uma ficção literária se tornar best-seller? A gente viu que muitas vezes se torna. Ou ficção literária é um livro de poesia. Eu lembro que o livro do Paulo Leminski passou um bom tempo, por exemplo, nos mais vendidos aqui do Brasil. Literário. E eu também não acredito que os livros que sejam trazidos pela Tag Inéditos não sejam literatura. Para você dizer que um é literário e o outro não é, ficou meio esquisito, né? Não estou dizendo que os tipos de livros não tenham diferenças. Para mim, tem sim. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer essa diferenciação de forma preconceituosa. Aí aqui ele diz estímulo. Tag Inéditos, literatura que entretém e mantém o leitor fisgado capítulo após capítulo. Disso a gente não pode negar sobre os livros mais jovens, né? Eles geralmente, quando bem escritos, mantêm a gente ali fisgados. E a gente vai avidamente procurando pelo próximo capítulo. Eu lembro que quando eu li a Becky Albertalli, né, que agora é o Com Amor Simon, que mudou de nome, que era Simon versus a Agenda Homo Sapiens, foi um livro muito bom e que eu li muito rápido, porque realmente um capítulo chamava o outro. E isso não quer dizer, pra mim, pelo menos, que esse seja um livro menor. Mas vocês vão entender daqui a pouco o que é que eu tô querendo dizer. Estímulo da Tag Curadoria é a literatura que faz pensar e desafia o leitor a sair da sua zona de conforto. Sobre a zona de conforto, eu concordo. Porque os livros que a gente recebe na Tag Curadoria não são livros tão comuns. Não são livros que vão agradar qualquer leitor em qualquer momento da sua vida leitora. Eles não vão agradar todo leitor, isso é fato. E isso não é porque a gente é superior, não.
É porque é uma literatura num nível ali que vai requerer mais coisas de você que uma história legal. Não é só uma história legal. Ele tem uma história legal, mas ele tem um fundo histórico que exige muito mais da gente e por vezes também uma linguagem que exige muito mais. Mas novamente eu queria aqui ressaltar que a gente não pode dividir totalmente uma coisa de outra, visto que tem jovens adultos, por exemplo, que se tornaram clássicos. Tem thriller, tem ficção policial, tem ficção científica que se tornaram clássicos. Existem clássicos de praticamente todos os gêneros, gente. Então, a gente não pode categorizar assim tão fechadinho dessa forma. O que não envia? Aí ele diz romances contemporâneos. Só fui olhar porque a câmera tá meio louca para ver se ele não tinha dado zoom demasiado. O que envia? Romances contemporâneos, literatura estrangeira, thrillers... Não, o que envia, né? Romances contemporâneos, literatura estrangeira, thrillers, suspense, lançamentos. No caso da tag inéditos. Ok. O que envia na tag curadoria? Romances de várias épocas, ou seja, pode ser antigo, pode ser contemporâneo, pode ser mais ou menos, pode ser de qualquer época. Literatura mundial, contos e obras premiadas. Agora eu acho que aqui ele errou um pouquinho, aqui embaixo. Ah, outra coisa que eu esqueci de dizer na parte do estímulo. A literatura que fisga capítulo a capítulo não necessariamente não vai fazer você pensar. Às vezes é um livro de leitura mais rápida, sejamos sinceros. Muitos livros que a gente lê em um dia e outros a gente demora um mês. Por quê? Porque um é chato e outro é legal ou porque um exige mais coisa do que o outro. Eu acredito que seja isso. E eu acho que a gente não deve categorizar dizendo que o leitor que lê esse é melhor do que o que lê esse. Embora eu não vá aprofundar esse assunto aqui agora, porque esse vídeo vai gerar uma playlist sobre preconceito literário. Então, em breve eu vou fazer novos vídeos e discussões aqui. Então, aguardem. Mas eu quero fixar mais nesse infográfico hoje aqui. Aqui ele diz que não envia no Inéditos, né, clássicos de literatura brasileira e autoajuda. Por que eles não enviam literatura brasileira? No caso de tag Inéditos. Porque eles já começaram com a proposta de trazer para cá obras que estão fazendo sucesso fora. Que estão fazendo muito sucesso fora. Enfim, eu sei que tem obras de autores brasileiros que fazem muito sucesso fora. Inclusive tem casos de obras de autores brasileiros que fazem primeiro sucesso fora. Não é muito comum, mas aconteceu já. E as pessoas têm se questionado, né? E aí, não vai ter literatura nacional? E eu queria dizer uma coisa a vocês. Vocês são leitores. Vocês podem pedir essas coisas até porque eles querem vender kits para leitores, tá? Então, minha gente, peçam. A voz do povo é a voz de Deus, né? Mas peçam, enche o saco mesmo. Porque não quer dizer realmente que é menor, mas eu acho que nesse caso do deles é porque eles já começaram com a filosofia de trazer de fora. Então, lembrem sempre para eles que eles podem pegar os de dentro também, que tem muito autor bom que pode ser lançado para esse mercado editorial. E o que envia, né, no caso do curadoria, já que eu já falei no... O que não envia, no caso do curadoria. Autoajuda, Young Adult, chiclete e lançamentos. Eu achei esquisito lançamentos estar aqui, porque eles já enviaram várias vezes lançamentos que não tinham sido lançados aqui no Brasil, pelo menos. E teve um caso até de um livro que eles fizeram para nós, da tag curadoria, que foi o livro de julho, que era até uma ponte interessante, porque eram contos clássicos e contos contemporâneos que dialogavam com esses contos clássicos. Então, eu adorei, porque eles foram feitos com base nos textos clássicos. Então, não quer dizer que eles iam ser da mesma forma, mas de alguma forma dialogavam. E foi um diálogo, sim, muito rico. Foi um livro que eu já li e eu posso até falar sobre ele aqui depois. Livros como, no caso do tag Inéditos, A Menina que Roubava Livros, o que é interessante, porque já que eles citaram aqui, quando eu li A Menina que Roubava Livros,
Eu notei que no começo era meio complicado. E na época que eu achei meio complicado, eu não era uma leitora como eu sou hoje. Eu era uma leitora preguiçosa. E eu tô falando de mim, eu não estou categorizando leitores, não. Eu estou falando de mim. Eu era uma leitora preguiçosa. Eu queria ler o fácil sempre, 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 sempre. Eu não queria nada que me fizesse pensar mais um pouco. Aí eles entram em contradição quando eles dizem que não precisa pensar muito e botam aqui a menina que roubava livros. E O Caçador de Pipas eu não li, não posso falar nada. Os Homens que Não Amavam as Mulheres eu não li, mas também eu duvido que esses livros você não precisa pensar. Aliás, gente, leitura, e principalmente leitura de literatura, porque sim, esses livros também são literatura, nos fazem pensar de alguma maneira, de alguma forma, a não ser que seja muito ruim. Se for muito ruim, a gente vai pensar, meu Deus, por que isso foi escrito? Porque livros ruins existem, a gente tem que aprender a diferenciar o que é ruim e lembrar que o ruim também é questão de opinião, né? Como eu já falei aqui, porque o ruim é uma categoria muito subjetiva. Claro que vai ter coisa que vai ser ruim pra muita gente e vai ter coisa que vai ser bom pra muita gente. Mesmo assim, isso são categorias subjetivas. Mas dizer aqui que eles não exigem, né? Complicado. 100 Anos de Solidão, no caso do Curadoria, né, eles vão enviar livros como 100 Anos de Solidão, Reparação, Fahrenheit 451. Engraçado que Fahrenheit 451 é ficção científica, né? E ficção científica já criticaram muito e agora é considerado clássico. E é um ponto que eu vou deixar para os próximos vídeos dessa playlist sobre preconceito literário. Um clássico, ele pode demorar a se tornar um clássico. Ele não foi tipo, o autor escreveu, papum, foi consagrado. Tem muitos autores que nunca nem foram consagrados em vida. Mas vamos continuar. Para quem? Leitores que valorizam o enredo envolvente, na tag inéditos, desde as primeiras páginas, e que não gostam de tramas que exigem muita concentração ou que consideram maçantes. Há controvérsias, porque tem diversos livros que estão no lado de lá, pelo que eles estão categorizando, inclusive A Menina que Roubava Livros, que não envolve todo mundo, pelo menos, desde as primeiras páginas, não. Claro que existem livros que são estudados para serem envolventes desde o primeiro parágrafo. Tem livros que são estudados para serem envolventes dessa forma, e que ainda assim não vai envolver alguns leitores, no caso, que não gostam desse tipo de leitura. E isso é comum, porque, né? Aí, ó, eles dizem que tramas que exigem muita concentração. Gente, isso é muito relativo. A gente vai ver de livro a livro. Não é categorizando tipos que a gente vai ver isso, não. Tem livro clássico que a leitura é fluentíssima e que você não precisa ali prestar a atenção que você prestaria. Por exemplo, eu estou dizendo no mesmo nível, porque prestar atenção você precisa prestar em qualquer leitura literária. E, aliás, em qualquer leitura, né, gente? Já pensou você ler uma bula para saber como toma um remédio e não prestar atenção nela? Eu acho que qualquer leitura demanda a nossa atenção. E leitura literária é mais ainda. Mas, vamos lá, né, continuar. Vai começar barulho de chuva, mas eu espero que dê para continuar. Veja, ou que consideram maçantes. Essa parte eu concordo pelo seguinte: muitos leitores não gostam de livros considerados maçantes. E isso eu não estou dizendo porque eu quero dizer. Eu vejo em vários canais, várias pessoas colocarem maçante como algo que fazem eles desistirem da leitura. E eu já percebi que o maçante é para umas pessoas e não é para outras. Porque, por exemplo, eu adoro narrativas que girem em torno de um dia apenas. Vamos dizer, um livro que se passa num dia, ou em uma semana, ou em poucos meses. Um conto que se passe em poucos minutos. Eu adoro isso, mas tem gente que acha maçante. Por quê? Quando você diminui o tempo de uma obra, você tem que investir em outras coisas, em descrição, em sensações, porque o tempo ele é curto. Então você não vai poder investir no tempo tanto na passagem dele, porque ele é um pouco mais lento. Então você investe em outras coisas para trazer aquele leitor para gostar do seu texto.
Tudo são estratégias, porque eu acho que não existe esse autor que não tenha, pelo menos intrínseca, alguma estratégia. Não que ele pense, eu vou fazer assim, 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 assim. A gente sabe que a gente que eu tô dizendo agora, eu já tô falando enquanto alguém que escreve. Porque eu também escrevo, para quem estiver chegando agora no canal. A gente planeja diversas vezes, mesmo que às vezes a gente saiba que acaba indo por outro caminho, a gente replaneja, a gente joga no lixo o planejamento e segue daquela forma que ficou melhor. Enfim, cada um sabe sua forma de trabalhar. Mas vamos lá. A questão do maçante, eu acho que eles acertaram, mas também tem que ver como é que você coloca essas palavras. A questão aqui é como as palavras são colocadas e por quê e onde. Porque, primeiramente, para que a divisão? Tem leitores que leem as duas coisas, que podem comprar as duas caixas, que podem gostar das duas caixas. Qual é o problema? Mas vamos continuar. Para quem a tag curadoria, né? Especialmente leitores mais avançados, acostumados com diversos gêneros e que querem explorar novos livros e autores. Aqui eu já concordo, no caso de mais avançados, eu leio como mais maduro, leitor maduro, independente de idade. Porque eu acho que a maturidade leitora vem quando você vai experimentando outras coisas e vai percebendo, querendo ou não, gente, se você lê muita ficção científica, se você lê muito Young Adult, você vai meio que aprendendo como são aqueles gêneros. Você vai percebendo o que é que geralmente tem de estrutura neles. E claro que alguns fogem à regra, alguns inovam. Que bom, né? Porque certas vezes é muito bom, em certos momentos, a gente estar na nossa zona de conforto. Porque eu vivo dizendo que é bom sair da zona de conforto, mas às vezes ficar também é bom. Mas eu acho que isso, encarado como momento, é muito mais enriquecedor do que como a gente encarar como pessoas. Essa não gosta de sair da zona de conforto. Essa gosta de sair da zona de conforto. Eu acho que para a quantidade de leitores que a gente tem aqui no Brasil, a gente deveria estimular leitores que, por exemplo, possam não sair da zona de conforto a saírem e não categorizarem ele e fazer ele se afastar ainda mais do que ele poderia gostar, né? Mas vamos continuar, que estamos quase no finalzinho. Pronto, terminou, porque aqui ele só diz o que vem e eu já disse a vocês, né? Bom, isso deu o que falar nas redes sociais, eu discordei de muita gente e concordei com muita gente em partes. Eu realmente acho que há preconceito dos dois lados, gente. Há sim preconceito dos dois lados. O lado que gosta de ler mais livros jovens, por assim dizer, eu nem gosto de categorizar tanto, mas de alguma forma a gente tem que falar deles. Então, considere imperfeita essa categorização, ok? Eu já estou dizendo aqui. Mas os que gostam de ler mais livros jovens, eles, por assim dizer, estão muito emputecidos, desculpa a palavra, mas estão muito emputecidos, e eu não tiro a razão deles de terem sido categorizados como autores que não leitores, no caso, que não prestam tanta atenção em leitura. Porque realmente eu concordo. Como assim eles não prestam atenção na leitura? Tanto tem leitores muito fluentes nesse lado, como tem pessoas que, além de lerem muita coisa daqui, leem coisas desse lado, das pessoas que leem clássicos e tal. Mas tanto tem gente aqui que se acha superior. Eu leio clássicos e contemporâneos, livros mais artísticos. Você dizer que um livro que você achou bom e outro que você achou ruim é diferente, por exemplo, como eu disse naquele Faz Roteiro e Fala, que eu vou deixar aqui nos cards, de dizer, tal livro é ruim, assumam, como uma booktuber famosa já falou, né? E eu não acho que isso seja algo legal de se dizer, não. Eu não acho, porque a gente mexe com o gosto do outro. E aqui é uma outra forma de mexer de forma negativa com o gosto do outro, ainda mais de quem está tentando vender kits. Eu vi que a tag já se retratou. Era o mínimo que eles podiam fazer, né? Se retratar. Eu acredito que não foi a intenção, mas foi muito infeliz essa categorização assim. Deveria, se eles não têm alguém especialista nessa área, eu acho que eles deviam rever. Inclusive, tag, se quiser me contratar, eu sempre gosto de estar debruçada sobre essas questões. A pessoa que não é nem pidona, né?
brincadeiras à parte, eu acho que essas coisas tem que ser feitas com muito cuidado. A gente tá mexendo, não é com o público leigo, não. A gente tá falando com o público leitor, seja de que lado for. E eu acho, gente, que tá mais do que na hora de a gente começar a juntar esses lados. Parece aquela coisa utópica, né? Vamos todos nos unir. Eu acho utópico também, mas eu acharia legal. Porque o que eu vi de tweet dizendo que, de um lado estão os leitores comuns e do outro estão leitores metidos a cult, lá. E eu vou falar um pouco mais sobre isso nos outros vídeos. Porque, gente, não dá pra ficar rotulando nenhum dos lados. A gente precisa conhecer eles. Principalmente se você trabalha ou se você quer trabalhar com literatura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tenham problema de mandar aqui sua opinião, mesmo que você discorde da minha. Nós podemos perfeitamente conversar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente vou fazer a playlist sobre preconceito literário, então em breve sairão novos vídeos sobre o assunto. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui do lado a bolinha. Aí você clica e se inscreve no canal. Clica? Foi ótimo, né? E aqui do lado eu vou deixar a playlist do Veda, que já rolou muita coisa por aqui nesse mês. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.